Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Estou bem animado para essa noite poder estudar a Bíblia com vocês. Nós daremos sequência ao estudo da carta de Deus. Muito bem. Sua Bíblia está aberta? Livro de Hebreus, capítulo 5, essa noite. Mas antes eu quero lembrá-los do tema do nosso estudo da carta de Hebreus: Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa noite daremos sequência, àquilo que nós começamos a semana passada, a sessão 3 da carta aos Hebreus, que é Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Então, esse é o ponto central da carta, que o tema é Jesus, nosso grande sumo sacerdote. E aqui o autor de Hebreus ele vai enfatizar a função de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Quanto nós precisamos de um sumo sacerdote igual a Jesus. Então, ele vai dar sequência àquilo que nós iniciamos a semana passada. E nós vamos ver 10 versículos, Senhor assim permitindo. Hebreus 5, de 1 a 10. Vamos ler juntos. Diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por nos reunir nesse lugar no Teu nome. Estamos reunidos aqui para Te louvar, Te adorar, Deus, prestar culto ao Teu nome. E, Senhor, receber da Tua parte também, Deus, receber do alimento espiritual que o Senhor separou para nós essa noite. Senhor, vem nos fortalecer, ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser e nos transformar. Nos transforma de dentro para fora, Senhor, e transforma a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Senhor, nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor, que todos nós possamos diminuir para que Jesus Cristo cresça em nós. Nós queremos seguir os teus passos, Senhor, e queremos ser a carta viva, a Bíblia viva, que muitas pessoas não têm acesso, poderão ler, poderão conhecer o Senhor. Então, fica à vontade para nos moldar e transformar e operar cura, operar milagres, ó Deus, transformação, salvação essa noite. Senhor, nós estamos aqui para Ti, Senhor. Então, continua conosco, Senhor, e nos leva além. Eu oro e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então,
O tema, a mensagem da palavra dessa noite é o inigualável sacerdócio de Jesus Cristo. O inigualável sacerdócio de Jesus. E começando no versículo 1, diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Irmãos, o autor está tentando nos ajudar a entender o sacerdócio de Cristo, né? O trabalho do sacerdote, né? De representar o povo diante de Deus. E aí ele começa falando no capítulo 5, versículo 1, nos levando lá na época que Deus instituiu o sacerdócio, quando Moisés libertou o povo de Israel, né, do Egito, da escravidão do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, estavam no deserto, né, peregrinando rumo a Canaã, rumo à terra prometida. O Senhor ali instituiu normas, regras e o sacerdócio, né? O sacerdócio foi através de Arão, irmão de Moisés, e Deus estabeleceu que alguns homens, né, especificamente os homens da família de Arão, né, eles seriam sacerdotes do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Claro, ao continuarmos o estudo. Mas o Senhor, Ele estabelece, Ele institui esse trabalho, o sacerdócio. E esses homens, eles estavam incumbidos de servir ao Senhor através de sacrifícios. Eles ministravam a Deus servindo o povo. Então, a principal função, né, e o autor coloca muito bem aqui, né, a principal função do sacerdote, ele diz aqui, ele foi designado para representar os homens, né, ele era tirado dentre os homens para representar os homens. E ele diz aqui em questões relacionadas a Deus. Então ele representava os homens diante de Deus. Então os sacerdotes, eles representam os homens diante de Deus. Então é como um mediador, um intermediador entre os homens e Deus. E Deus era quem escolhia. E eles apresentavam ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo. Esse era o trabalho do sacerdote. E Deus falou, Deus escolheu que seria a família de Arão, que teria esse trabalho. Só que o sumo sacerdote seria o filho mais velho. Então, o filho mais velho de Arão seria o sumo sacerdote. Todos os seus filhos seriam sacerdotes, mas o sumo sacerdote, ou principal sacerdote, seria o filho mais velho. E assim foi. É claro que Deus estabelece várias normas, né, que poderiam desqualificar, né, um sumo sacerdote ou um sacerdote, lá no livro de Levítico, mas, basicamente, esse era o trabalho do sacerdote, representar os homens diante de Deus, e ele fazia o quê? Ele fazia ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo. Mas é interessante que, entendendo a função, né, do sacerdote, né, essa função separada por Deus, para sacrificar os animais. Então, para você entender, as pessoas erravam, pecavam, elas traziam seu animal ao templo, o sacerdote ele tinha que sacrificar aquele animal, seja pela culpa, pelo pecado, ou às vezes, como diz aqui, não eram só sacrifícios, poderiam ser ofertas, né, ofertas, e tinham vários tipos de ofertas que poderiam ser trazidas, ofertas de comunhão, né, só simplesmente significando o desejo de estar perto com Deus, de Deus, né, ou a agradar a Deus, o modo de amar a Deus, ou de ser grato a Deus, né, ofertas de gratidão a Deus. Isso também era apresentado. Então não era só o sacrifício. Então esse era basicamente o trabalho do sacerdote, mas o sumo sacerdote tinha uma importante missão, que no dia da expiação, que era um dia do ano em especial, ele trazia o sacrifício em favor de toda a nação de Israel, de todo o povo. E para isso ele tinha que entrar no Santo dos Santos, né, que era aquele lugar, no local santíssimo, que era um lugar que só ele poderia entrar. No templo estava a Arca da Aliança ali, que representava a presença de Deus.
e ele tinha que entrar essa única vez para aspergir o sangue de um animal em favor do pecado de todo o povo, de toda a nação. Então essa era a grande função do sumo sacerdote. Ninguém poderia atribuir esse cargo a si mesmo. Era escolhido por Deus, né? Deus estabeleceu que seria a família de Arão. Então era algo que ninguém poderia se auto-intitular sacerdote ou sumo sacerdote. E aí o versículo 2 diz o seguinte para nós: Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O versículo 2 nos mostra que uma das qualidades que o sumo sacerdote deveria ter era a compaixão, né? Ele deveria ter essa empatia com o povo. Ele tinha que se compadecer, né? Ele tinha que enxergar que o povo era frágil tanto quanto ele mesmo, né? E aqui no versículo fala que ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, ou seja, dos que erram. Ele tinha que se compadecer das pessoas que erravam, que pecavam. E visto que ele próprio estava sujeito à fraqueza, então ele se identificava com o povo, né? As pessoas são feitas da mesma estrutura que eu, sumo sacerdote. Então ele sacrificava pelo pecado do povo pelos seus próprios pecados também. Então, o modo que Deus trabalhava na função sacerdotal fazia com que o sumo sacerdote ele tivesse grande compaixão do povo. No seu peitoral, no seu colete, haviam pedras, né? Pedras preciosas, gravadas com os 12 nomes das tribos da nação de Israel. E no seu ombro, nas alças dos seus coletes, também estavam tiras com os nomes das 12 tribos de Israel. Então, o sumo sacerdote ele fazia todo o seu trabalho com o povo no seu coração e nos seus ombros. Isso era para que, diante de Deus, ele pudesse estar sempre lembrando, né, do povo, com um coração humilde. E no capítulo 28 de Êxodo, você pode encontrar todo o cuidado de Deus, né, ao descrever a função sacerdotal do sumo sacerdote e dos sacrifícios que ele deveria fazer em relação ao povo. No versículo 3 diz aqui que por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, novamente, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados também. É interessante que a gente comentou isso a semana passada, né? Geralmente a gente não a gente não se compadece tanto, né, com os pecados dos outros, né? Principalmente aqueles que a gente tem grande dificuldade, né? Mas o sumo sacerdote não poderia agir dessa maneira, né? Ele deveria ter um coração de compaixão igualmente para com todos. Isso porque o pecado ele endurece o coração, né? E nós nos tornamos muito mais facilmente nós nos tornamos críticos do pecado alheio do que aqueles que estão desejosos de ajudar o outro a vencer ou superar ou se acertar com Deus, né? Deixando a vida de pecado para trás. Então, isso é bem importante. A gente tem alguns exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, o sumo sacerdote Eli, quando ele viu Ana aflita no templo, pedindo a Deus por um filho, ele chamou ela: que isso, mulher, tão cedo você está bêbada na igreja? Ele não estava com o coração tão cheio de compaixão. E o próprio Davi também, né? O próprio Davi, ela estava aflita, coitada. Ele pensou que ela estava bêbada. E o Davi também, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã a respeito daquela história, né, do homem rico que pegou a ovelhinha do que não tinha nada, né, e ele falou: esse homem merece a morte, né? Ele não demonstrou compaixão, sendo que aquele homem era ele mesmo, né? Foi ele que tinha arrancado, né, a ovelhinha.
do homem da história. Então é isso, né? Mas quanto a nós, o que cabe a nós é que nós que fomos socorridos, né, por Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que se compadeceu dos nossos pecados, né, que não nos julgou, não nos condenou, mas antes morreu para nos purificar, né, de toda a injustiça, nos perdoar de todos os pecados. Assim como nós fomos reconciliados, nós devemos desejar a mesma coisa aqueles que passam, que sofrem e estão distantes da comunhão de Deus e precisam conhecer o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então é isso que acontece quando nós somos gratos a Deus, é isso que acontece quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos a ter compaixão das pessoas, né? Nós não andamos por aí com o nariz em pé como críticos e julgadores, né, das pessoas que estão em pecado ou lutando contra o pecado. Nós, como pequenos cristos, nós vamos estender as mãos para que as pessoas possam conhecer Jesus, né, e alcançar misericórdia e graça no momento da necessidade. Amém, queridos? Versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, nenhum sacerdote tomava a honra de ser o sacerdote para si. Assim, da mesma forma, Jesus também, ele não foi, né, mais adiante, o autor de Hebreus ele vai mostrar que foi o próprio pai que declarou o filho sacerdote, não foi o filho que se auto-intitulou sacerdote. Mas eu queria falar um pouquinho da história para vocês, né, a respeito dessa família, da família dos sacerdotes. Como eu falei, a linhagem era bem específica de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, o neto de Abraão, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve o nome mudado por Deus para Israel e teve 12 filhos, e cada filho representava uma tribo da nação de Israel. E Deus pegou a tribo de Levi, né, de onde vem Arão, para dar a eles atribuições especiais no serviço a Deus. E eu quero só falar rapidamente para você. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson cuidava do véu, da cerca e das cortinas. Coate cuidava do candelabro, dos móveis do tabernáculo, como o candelabro, o altar de incenso e a arca da aliança. E a família de Merari cuidava das tábuas e pilares do tabernáculo e da cerca. Então, tudo isso está em Números capítulo 3, se você gosta de estudar a Bíblia, espero que sim. Então, Deus havia separado dessa forma, né, os filhos de Levi, como eles iam trabalhar no templo. Mas eles eram levitas, né? Então isso é interessante, né? As pessoas falam que levitas são todos os que tocam e cantam, né? Ele é um levita, mas não é bem por aí, né? Eles eram da tribo, sim, a tribo de Levi ministrava no templo, mas eram os mais diversos trabalhos, como você pode ver, né? Eles faziam todo tipo de trabalho, mas o sacerdócio, ele vinha só da família de Arão. É interessante isso, né? Então, a tribo de Levi, eles trabalhavam no templo, tinham as suas atribuições específicas, mas somente só a família de Arão, né, que era da família de Coate, um dos filhos de Levi, que podiam servir como sacerdotes, tá? Então, isso é interessante. Todas as pessoas do Antigo Testamento que tentaram ocupar o lugar de sacerdote se deram mal, né? Acho que Deus levou isso muito a sério, e acho que é por isso que o autor de Hebreus ele enfatiza tanto esse ponto para nós. Veja só, lembra da revolta de Corá? O que aconteceu com Corá e toda a sua prole, todo o seu clã foi engolido num terremoto divino, porque eles queriam se autodenominar sacerdotes diante de Deus. Vocês não vão nos representar, nós queremos nos representar diante de Deus, e se deram mal. Outro foi o rei Saul, né, que começou tão humilde, quem sou eu, tão pequeno, da menor tribo, menor clã, balalá, cheio de historinha, e de repente, né, quando se tornou rei, deixa que eu mesmo faça o sacrifício, para que eu vou esperar Samuel?
e aí desagradou a Deus de tal modo que Deus falou: você não serve mais para ser o rei dessa nação. Então ele foi destituído como rei de Israel, porque ele mesmo quis fazer o trabalho do sacerdote, Samuel, na época. O rei Uzias, que foi atingido por lepra no templo, ele também queria fazer ele mesmo, né, o trabalho do sacerdote. Deus falou: não foi para isso que eu te chamei, esse trabalho aí não é para você. E aí foi atingido por lepra no templo. Então, aí estão os relatos bíblicos para você ler, Números 16, 1 Samuel 13, 2 Crônicas 26, 16. Bom, o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, tá? É a arrogância do ser humano natural, achar que ele é capaz, né, de chegar ao céu por seus próprios méritos. Ele é capaz de se apresentar a Deus segundo suas boas obras, segundo sua boa religiosidade, né? Não, Deus não aceita, né, esse tipo de representante, né? A pessoa orgulhosa ou que acha que ela não precisa de ajuda, né? Então esses são reprovados. Da mesma forma como Deus também rejeita qualquer pessoa que procura um sacerdote, um mediador, né, que não seja Jesus Cristo. Deus, como foi com os sacerdotes no Antigo Testamento, Ele é quem escolhia. Ninguém podia atribuir esse título para si. E Deus, Ele escolheu Jesus Cristo para ser o sumo sacerdote. Para sempre, nós vamos ver. O único que pode nos representar diante de Deus, o único qualificado, não desclassificado, né, que Deus aceita o sacrifício, que Deus aceita o trabalho feito. Então, não existe outro modo, não existe outro meio, outro intermediador, não existe outro caminho. O nosso único sacerdote, o nosso único sumo sacerdote, que pode nos representar diante de Deus, é Jesus Cristo e nenhum outro. Isso é claro, igreja? Em nome de Jesus, sim. Muito bem, então, 1 Timóteo 2,5 fala para nós: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então não adianta, né? Você não vai conseguir agradar a Deus, né, por meio de religiões. Você não vai conseguir agradar a Deus por meio de outros intermediários. Não, pede para tantas pessoas, né? Pede para José, pede para Maria, pede para o anjo Gabriel, pede para Moisés, pede para Elias, pede para São Pedro, pede. Não adianta, não existe outro intermediador. Deus não aceita outro. Não existe nada. Há religiões, se vocês observarem, que sempre tem um mediador, né? Um porta-voz, um sacerdote, né? Alguém que vai te ligar ao divino, ao supremo, né? A força maior, e cada religião vai trocando o nome, né? E vai mudando, né? Ao ser mais iluminado, né? Todas as religiões tentam ser essa ponte para você, mas Deus, a palavra de Deus é viva, né? E ela nos fala que Deus não aceita outro, não existe outro meio ao qual nós podemos, né, ser salvos, senão por Jesus Cristo. Não existe outro nome dado aos homens que possamos ser salvos, senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Ele é o nosso mediador. Um estudioso bíblico disse que um pecador pode se comprometer a não administrar nada para com Deus imediatamente ou sozinho, mas com um sacerdote mediador, que deve conhecer a mente de Deus e realizá-la. O senso comum da humanidade sobre isso, desde a queda, evidencia isso. Nenhuma nação está sem uma religião, um templo, um local de culto ou um sacerdote. Toda nação tem uma religião, um templo, um local de culto e um sacerdote. O ser humano sabe que ele precisa de um intermediador entre ele e Deus. Só que Deus só aceita um. Deus é quem estabelece, e Ele estabeleceu Jesus Cristo. Deus é quem escolhe, e Ele escolheu Jesus Cristo para ser esse sacerdote. Amém, queridos?
Hebreus 5, versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando o autor de Hebreus, ele cita Tu és meu filho, ele cita Salmo 2, versículo 7, e ali é um salmo messiânico, né, que Davi escreveu, e a gente estudou no capítulo 1, versículo 5, quando essa citação, né, é mencionada, a ênfase é que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus, né? Mas aqui a ênfase do autor não é a filiação, mas é o sacerdócio. E o apóstolo Paulo é que nos explica o porquê. E eu quero ler com você Atos 13, versículos 33 e 34. Diz lá: Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. O que o apóstolo Paulo está nos explicando? O que Deus quis dizer no Salmo 2, quando ele diz essas palavras: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está falando, o apóstolo Paulo acabou de explicar, ele está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Essa declaração do Pai ao Filho, de Deus Pai em relação ao Deus Filho, se refere à sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, Deus estava levantando, né, Jesus como sacerdote, ou sumo sacerdote, aquele que venceu a morte. Estava no estágio final, né, da sua coroação como sumo sacerdote nosso. Então a gente vai ver aqui, o autor vai explicar que Jesus como homem, ele sofreu tudo que nós sofremos, foi tentado em tudo que nós também somos tentados, para que ele pudesse ser esse sumo sacerdote misericordioso, de se compadecer com o que a gente passa, porque ele é aquele que não só sabe, mas eu estive lá, eu também passei por isso, eu sei o que você está sentindo. Ele não precisava, mas ele fez isso. Como Deus, ele adicionou humanidade à sua divindade, para que ele pudesse se mostrar misericordioso, compassivo com as nossas dificuldades, as nossas lutas. Então, no estágio final, ele ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte, ele derrota a morte, ele destrói a morte. Você e eu não vamos saber o que é a morte, porque Jesus a venceu. Então, queridos, e por causa dessa ressurreição, Deus o Pai fala: olha, hoje te gerei, no sentido de que a partir de hoje você é o sumo sacerdote. Jesus, ele conquistou, através da sua ressurreição, essa função de sumo sacerdote. Então, é isso que o autor está falando. Não foi Jesus que se autodenominou, mas é o próprio Pai que fala. Então no versículo 6 ele continua: E diz no outro lugar, e agora é o Salmo 110, versículo 4: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só, Jesus, ele ressuscitou para ser o nosso sumo sacerdote, venceu a morte, e aqui diz, através de Davi, Deus já havia falado isso no Salmo 110, e aqui o autor de Hebreus repete para a gente, para lembrar a gente, que o Pai declara o Filho sacerdote para sempre. Não segundo a ordem de Levi, não segundo a ordem de Arão, como a gente falou, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quando a gente chegar no capítulo 7, a gente vai estudar profundamente Melquisedeque, mas por enquanto a gente pode falar algumas coisas em relação a Melquisedeque. A Bíblia fala 2 vezes de Melquisedeque no Antigo Testamento, né? E isso antes da lei ser dada, antes de Moisés. Melquisedeque já aparece ali como uma figura do Cristo, né? Ninguém sabe a origem, a Bíblia não fala da morte, simplesmente é declarado como um sumo sacerdote eterno.
É tremendo isso. E aí, interessante que Deus usa Davi para escrever no Salmo a respeito da ordem do sacerdócio de Jesus Cristo. A ordem dele é muito antes de Arão, de Moisés, da lei e todas essas coisas. É segundo a ordem de Melquisedeque. E o nome Melquisedeque significa rei de justiça, né? Rei de Salém, rei de justiça. Quem é o nosso rei de justiça? É o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio arônico, porque todos os sacerdotes, né, da família de Arão morreram, né? Todos. Mas Jesus Cristo vive para sempre. Amém? Então é muito superior ao sacerdócio arônico. Muito bem. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então agora o autor de Hebreus ele vai falar que enquanto Jesus viveu na terra, né, e olha que interessante, irmãos, diz aqui que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas ao Pai, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então ele está falando que Jesus, ele clamou em alta voz com lágrimas ao Pai, não para que ele pudesse ser poupado da morte, que ele sabia quem ele era, que ele ia vencer a morte, mas a gente entende que não era só a dor física, né, que assustava Jesus na cruz, mas era a separação do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, né, o Filho estaria separado do Pai, e isso trazia grande angústia, né, grande aflição ao coração do Senhor. E ele clamou. Então é uma figura do Getsemane também aqui, que nos traz, né, aquele suor, aquelas gotas de sangue que pingaram, né, de Jesus ali, pedindo ao Pai que passasse, se possível, passasse aquele cálice, porém que fosse feita conforme a vontade do Pai, não a dele próprio. Então o autor fala que a oração de Jesus, ela foi ouvida. Diz que por causa da sua reverente submissão, Jesus ele foi tão obediente ao Pai, tão obediente, ele serve como exemplo, né, de obediência para nós hoje. Ele obedeceu ao Pai, se tornando, não deixando só deixando a glória celestial para se tornar homem, mas obedeceu como homem até a morte, e morte de cruz. Isso foi uma grande obediência, né? Enquanto homem, está dizendo que não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus, mas ele em nenhum momento desobedeceu, em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele falhou, em nenhum momento ele vacilou, por mais difícil que tenha sido. E ele foi ouvido, a sua oração foi respondida, e ele não ficou separado do Pai, né? Então Jesus estava profetizando e estava orando, e a sua oração foi respondida. Então, queridos, só para relembrar, é importante, Jesus, como homem, ele sofreu, ele teve fome, sede, cansaço, mas ele também sofreu perseguição, ele sofreu calúnia, sofreu traição, e tudo aquilo que um ser humano é capaz de passar e sofrer, Jesus Cristo passou também. Então, ele fez isso para se identificar conosco, para que nós pudéssemos nos identificar com Ele e entendêssemos de que o nosso sumo sacerdote, né, o nosso Senhor, Ele nos ama e Ele nos entende. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas. Não existe dor, não existe dificuldade que o Senhor esteja apático, né, alheio, né, que ele não sinta. Ele sente as nossas dores, Ele sente as nossas aflições. Isso é algo que você pode ter absoluta certeza. O Senhor, Ele se importa conosco, né? Se importa muito conosco. E Ele intercede por nós. Então,
Outros servos de Deus enfrentaram a morte, né? A gente sabe disso, expressaram suas ações intensamente, mas nenhum outro levou o pecado do mundo todo, né, na própria pele. Jesus Cristo levou, irmãos. E eu quero ler isso aqui para você. Ninguém jamais teve uma morte semelhante à de Jesus. Somente ele foi feito pecado por nós, como a palavra de Deus fala. Aquele que era justo, perfeito e nunca pecou, se tornou pecado no nosso lugar. Muitos homens morreram por causa dos próprios pecados, mas somente Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então não há comparação. Não há comparação. Jesus experimentou o sofrimento supremo e, portanto, pode se solidarizar com o seu povo enquanto este sofre. Então você tem um sumo sacerdote que se compadece de você, e por essa razão você pode se achegar ao trono da graça de Deus com ousadia, com confiança, com fé, de que Ele se importa e que você não vai sair de mãos vazias do trono da graça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, nós lemos que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus, Ele mostra a sua justiça. Quando Jesus Cristo na cruz, enquanto Jesus estava pendurado na cruz, irmãos, Ele tomou sobre si os nossos pecados, a punição que nós merecíamos, né, o julgamento que nós merecíamos, que seria a morte, né, pelo pecado, pela vida de pecado, separação eterna do Pai. Ele tomou sobre si e Ele transferiu a nós a justiça dEle, de nunca ter pecado, de nunca ter feito nada errado, nenhum pensamento, nada, em nenhum momento, em nenhum segundo. E Ele nos transferiu essa justiça, e é por isso que o Pai nos justificou, o Pai nos declarou inocentes, né? Inocentes, justificados, como se nunca tivesse pecado. Eu sei que é grande demais isso para a gente entender, mas foi o que Jesus fez na cruz por nós. Em 1 Pedro 2,24, nós lemos: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio que por causa das feridas de Cristo teremos um novo corpo, que não vai envelhecer, que não vai ficar mais doente, que não vai se decompor, que vai ser eterno, né? Louvado seja o Senhor por isso, por essa bendita esperança. Muito bem, irmãos, então os autores, os recipientes, né, as pessoas que primeiro receberam essa carta, eles estavam passando por grande agonia, por grande luta, perseguição, bens confiscados, né, alguns já tinham morrido pela fé, então eles estavam em grande agonia, né, grande aflição. E o autor está falando para eles: olha, vocês não resistiram até o sangue, né, vocês têm em Jesus Cristo, né, alguém que vocês podem confiar e se fortalecer, né? E ele anima esses irmãos, assim como ele nos anima, né, a permanecer firmes nessa fé e não duvidar, né, da compaixão do nosso Senhor para conosco. E muitas vezes, irmãos, Deus nos permite passar por situações bem difíceis para que a gente possa aprender com essas situações a ter compaixão de outros, a ajudar a outros, né? A ser mais empáticos e solidários com outros, assim como Jesus é conosco. No versículo 8 de Hebreus nós lemos: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, é forte esse versículo, irmãos. Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Deus, Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho, a palavra fala que Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que Ele sofreu. Então vamos entender um pouco isso, né? Porque Ele é Deus, Ele não precisa aprender nada, né? Mas Ele se tornou homem para viver a obediência. Então não é que Ele não sabia o que era obediência, mas Ele escolheu viver a obediência. Porque como Deus, tudo está sujeito a Ele, né? Tudo se move para Ele.
mas ele escolheu se fazer homem para viver a obediência. Que Deus é esse, né, queridos? Que Deus é esse? Então, Jesus, ele obedeceu, vamos falar da obediência de Jesus? Ele obedeceu aos desafios mais espetaculares, né? Ele obedeceu aos seus pais, a um sistema religioso, político. Ele obedeceu na vida comum, ele obedeceu quando criança, quando adolescente, quando jovem. Ele obedeceu em particular e obedeceu em privado. Ele obedeceu a Deus, seu Pai, e obedeceu à legítima autoridade humana que Deus, o Pai, o submeteu. Jesus obedeceu em todas as coisas até o fim. Uau, que obediência incrível, não é? Não é o nosso exemplo de obediência? Jesus é. E o Pai se agradou dele, né? E o Pai o exaltou à mais alta posição, porque ele foi obediente até o fim. E não há nome, né, maior do que o nome de Jesus, né? O nome, somente ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Spurgeon diz: a obediência é um ofício ao qual o homem deve ser aprendiz, até que o tenha aprendido, pois não deve ser conhecido de nenhuma outra maneira. Mesmo o nosso bendito Senhor não poderia ter aprendido totalmente a obediência pela observação em outros de tal obediência que ele pessoalmente tinha que prestar, pois não havia ninguém de quem ele pudesse aprender assim. Então, para a obediência que Jesus estava sujeito, não havia outro par, né? Não havia ninguém que pudesse ensinar a Jesus a obedecer até o fim, até o limite, né? Da forma que Jesus obedeceu, Pai, porque nenhum outro passou por que Ele passou. Amém, queridos? É claro isso, igreja? Tremendo, né? Jesus, Ele escolheu aprender obediência através do sofrimento. E aí, irmãos, se Jesus, nosso Senhor, Ele se submeteu à obediência, né, para aprender, quanto mais nós, né, devemos aprender. Deus nos dá um coração humilde, né? Nos dá um coração humilde, porque é tão fácil para a gente achar que já sabe de tudo, já sabe, né, já pode tudo e que não precisa aprender, né? E aí Deus dá tantas situações, né, para a gente poder entender um pouquinho, né, que a gente não sabe tudo, né, e que a gente tem muito que aprender a obedecer. Amém, querido? Pare e reflete no que Deus está ensinando obediência para você, né? Que tipo, né, em que grau, de que maneira Deus está ensinando obediência para você. Isso é tão importante para nós, né? A obediência na Bíblia, ela está ligada à bênção, né? Então é importante a gente ter um coração ensinável. E é interessante que a Bíblia nunca fala que uma fé forte vai te livrar de todo sofrimento. Essa Bíblia não existe, né? Se tiver uma Bíblia que diga isso, joga fora, né? Considera maldita, né? Porque a Bíblia não fala isso, né? Pelo contrário, né? No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, Jesus venceu o mundo, né? Então, da mesma forma que Ele venceu, nós vamos ser capazes de aprender, passar pelo que tiver que passar e ser abençoado no final. Amém? Os cristãos são nomeados para a aflição, né? 1 Tessalonicenses 3,3. É através de muitas tribulações que entramos no reino de Deus, Atos 14:22. E o nosso sofrimento atual, ele é sempre o prelúdio para a glorificação, diz Romanos 8,17. Então não fuja do sofrimento, né? Ele é uma grande bênção de Deus na vida do que crê, né? Do que não crê não, mas do que crê sim. É transformado em bênção, né? Todo sofrimento é transformado em bênção. Hebreus 5:9, você crê que Deus está sempre no controle, né? Amém? Que Ele nunca perde controle das nossas vidas, mesmo quando a gente não entende nada, né? Mesmo quando a gente não vê nada ou não sente nada. Tudo bem, Deus continua no controle. E Ele está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas elas. Coisas boas e ruins que nós gostamos e que não gostamos. Todas elas cooperam para o nosso bem.
Versículo 9: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando diz aqui, uma vez aperfeiçoado, não é que Jesus era imperfeito e agora se tornou perfeito. A palavra perfeito aqui tem o sentido de completo, né? De completo. Então, quando Jesus completou a sua obra, né? E aí, quando ele então chegou no estágio final de tudo que ele precisava fazer, como vencer a morte, né? Então ele se torna a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque Jesus nunca falhou em obedecer, Jesus nunca pecou. E porque Jesus nunca pecou, ele teve poder de vencer a morte. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim ele se tornou essa fonte da salvação eterna. Você tem a fonte da salvação eterna em Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos diz. E ele é a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Então veja, ele não precisava se humilhar tanto para nos ensinar a obediência, mas ele fez isso por amor a nós, para que nós pudéssemos desejar ser tão humilde quanto ele e aprender a obedecer. E a palavra obedecer aqui, ela tem o mesmo peso da palavra crer, porque nós somos salvos pela fé. Então implica, né, está implícito que aquele que crê em Jesus, o que ele faz, irmãos? Obedece. Aquele que crê em Jesus o obedece. Aquele que crê em Jesus, ele o segue. Aquele que crê em Jesus não é só da boca para fora, ele realmente confia que Deus está com ele, que Deus está com ele em todas as situações, que todas as coisas estão nas mãos de Deus, que mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não está só, o Senhor está com ele, né? Ele é o bom pastor, né? Que nos guia para fora desse vale da sombra da morte, que está com a vara e o cajado na mão, né? Para nos guiar, quando nós não podemos enxergar nada, quando está muito difícil para a gente saber que direção tomar, o bom pastor nos guia para fora do vale da sombra da morte, né? E ele tem sempre uma pastagem fresca para a gente depois, né? E nenhuma tempestade é eterna, não é, irmãos? O Senhor, ele está sempre conosco, né? Ele tem o caminho no meio do vendaval e da tempestade, ele tem. Mas ele prometeu estar conosco, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, ele prometeu. Então ele está sempre conosco, ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, versículo 10. E uma coisa importante, como o sumo sacerdote, antigamente, tudo que Arão e os demais, né, os seus aqueles sumos sacerdotes que o sucederam, os sacrifícios que eles apresentavam a Deus, eles não tinham o poder de tirar o pecado do povo, eles só cobriam o pecado, né? Era como algo totalmente, né, paliativo, não era definitivo. Quando Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, ele oferece ao Pai a si mesmo como sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus, né? Ele é o sumo sacerdote e o sacrifício. Quando ele se oferece ao Pai como em obediência, né? E a si mesmo ao Pai, e ele cumpre, né, toda a vontade do Pai assim. Ele ressuscita ao terceiro dia com grande poder, ele se ressuscita para ser o nosso grande sumo sacerdote, ele agrada ao Pai perfeitamente, todos os nossos pecados foram perdoados, e a certeza disso é que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, não ficou morto, né? Todos nós podemos ter essa certeza, e o sacrifício que Jesus ofereceu, que foi a si mesmo, irmãos, foi definitivo. Ao contrário dos outros que tinha que ano após ano sacrificar um animal para cobrir os pecados, Jesus, uma vez por todas, ele removeu os nossos pecados, de uma vez por todas. Louvado seja o Senhor, né? Então, não há comparação entre o sacerdócio, né, do passado, de Arão,
e o sacerdócio de Jesus Cristo. E no versículo 10, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai repetir, ele está repetindo, e ele vai repetir mais 5 vezes na carta de Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para que a gente seja lembrado, né, que o seu sacerdócio é superior a qualquer outro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Jesus. Talvez hoje foi um dia muito difícil e cansativo para muitos de nós. Talvez hoje foi um dia, ou essa semana foi uma semana muito pesada, Senhor. Mas nós estamos aqui por Ti, Senhor. E a Tua palavra fala conosco, Senhor. E nós queremos responder a Tua palavra, Deus. Queremos responder em fé. Queremos responder com gratidão. Queremos responder, Deus, de forma a glorificar Teu nome, Senhor. Queremos, Deus, dizer para Ti que nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E obrigado, Jesus, por ter sido esse cordeiro que veio tirar o pecado, por ter sido esse sacrifício perfeito, por ter sido esse sumo sacerdote perfeito, que por meio de uma obediência tão tremenda como a Tua, Senhor, o Senhor não vacilou nem sequer um segundo, nem uma vez, e o Senhor perfeitamente pôde vencer a morte e ressuscitar para ser esse grande sumo sacerdote hoje para nós. Pode se identificar com as nossas dores, as nossas lutas, as nossas necessidades, com os pecados, ó Deus, que estamos lutando, não porque o Senhor pecou, mas porque o Senhor tem uma misericórdia que nem os pecadores têm uns para com os outros, Senhor. O Senhor é aquele que é capaz, ó Deus, de estender a mão, ó Deus, e remover o homem do monturo, do lamaçal do pecado, Senhor. O Senhor trabalha em nós de forma de dentro para fora, de forma a nos transformar, de fazer em nós nova criação, uma nova criatura, Senhor. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que confiam no Teu amor, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, pessoas que têm dons espirituais para servir ao Senhor, para servir o Teu corpo, Senhor. Senhor, se existe alguém essa noite que não Te conhece como Senhor, como Salvador, seja aqui, seja em casa, seja onde for, ó Deus, onde essa mensagem alcançar, que o Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo convença esse coração, que esse coração se renda a Jesus Cristo, se renda ao autor da vida, ao alfa e ao ômega, ao princípio e o fim, aquele único que tem poder para salvar, aquele único que tem poder para curar e transformar o ser humano, Senhor, de pecador a filho de Deus, Senhor, de injusto, de merecedor do inferno, para filho de Deus, herdeiro dos céus, Senhor. Por favor, age em cada coração essa hora, meu Deus. Age agora em nós, Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão desanimados, Senhor, da caminhada, que estão passando por grandes aflições, que o Senhor Jesus seja essa fonte de força e poder, ó Deus, de encorajamento, Senhor. Levanta a cabeça do Teu povo, Senhor. Firma nossos olhos em Ti. Anima cada coração, Senhor. Que a gente entenda, assim, que a gente possa enxergar com os olhos da fé, Senhor, quanto o Senhor nos ama, Senhor, o quanto o Senhor está conosco, mesmo quando a gente não vê e não sente, Senhor, o quanto o Senhor se importa conosco, Senhor, a cada segundo, o Senhor conta cada lágrima que derramamos, Senhor. O Senhor é um sumo sacerdote compassivo, Senhor. Que a gente deixe o Senhor cuidar de nós essa noite, Deus. Eu oro que todos os corações se rendam a Ti essa noite.
Que todos os corações aceitem esse sacrifício, essa oferta agradável a Deus, que é o Senhor. E que todos, ó Deus, possam se sentir amados, justificados, perdoados por Deus. Que todos confessem as suas misérias, seus pecados, que são incapazes de agradar a Deus, que são incapazes de chegar a Deus por si só, que são incapazes, ó Deus, de chegar a Deus por qualquer religião ou boa obra, Senhor. Que todos sintam, Senhor, agraciados e transbordados com o Teu Santo Espírito essa noite. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.